Bom dia, meus amores! Hoje, nessa semana, vamos falar um pouquinho sobre corporações de ofício. Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente vem discutindo desde a semana passada sobre Idade Média. Bom, lembra que na semana passada eu falei um pouquinho sobre cruzadas e falei sobre as consequências das cruzadas? Lembra que eu falei para vocês que aumentaram as cidades, que o comércio aumentou, que aumentou as trocas comerciais entre o Ocidente e o Oriente? Lembra que eu falei também sobre o controle do Mediterrâneo, esse controle comercial do Mediterrâneo? Então, todas essas questões vão favorecer para que existissem as corporações de ofício. Meus amores, vocês conseguiram identificar então de que forma que as cruzadas vão contribuir para esse novo contexto, para essa mudança que vai ter na Europa? Olha só, essa mudança ela não acontece de um dia para o outro. Você não vai dormir e amanhã acorda tudo diferente. Vai ser um processo inclusive que vai demorar séculos, mas é uma mudança significativa e é por isso que a gente está discutindo isso. Bom, mas o que são essas corporações de ofício? Essas corporações de ofício são trabalhadores se organizando para proteger esse trabalho que eles têm, para determinar qual o preço que vai ter algum produto que eles vão vender e fazer então com que não haja muita concorrência dentro de uma mesma cidade. Essas corporações de ofício podem ser de sapateiros, de tecelões, de ferreiros, de padeiros, entre outras variadas funções. E cada uma, então, vai ter que ser dentro de uma corporação de ofício. Não poderia ter concorrências dentro dessa cidade. Mas, professora, então, se eu decidisse abrir ali uma lojinha ali de sapateiro, eu não ia poder? Não, você não ia poder. Mas como assim? É isso mesmo, porque cada corporação de ofício pagava uma taxa para o governo ali daquela cidade e aquele governo não ia aceitar que outras corporações fossem criadas na mesma cidade. Mas eles iam usar da força? Isso, iam usar da força. Eles iam chegar lá e fechar então a sua tenda com a sua venda, né, com o seu produto que você estava vendendo. Só poderia existir uma corporação de ofício. Então essas corporações de ofício vão administrar a qualidade do produto, vão definir qual vai ser o salário dos trabalhadores que estão dentro dessa corporação de ofício, vai falar qual vai ser o preço dos produtos que estão sendo vendidos. Então, vai definir todas essas questões para que não haja concorrência. Essa é a principal função dentro da corporação de ofício. Ela existe para eliminar a concorrência, tanto dos seus colegas dentro da cidade, como até mesmo dos chamados forasteiros, que eram pessoas que vinham de outras cidades querendo vender os seus produtos, tá bem? Então, essa era a função das corporações de ofício. Dentro das corporações de ofício, existia uma chamada hierarquia, que é uma galera que manda mais que a outra, tá bom? Isso é hierarquia. Tem um no topo, outro no médio e outro mais embaixo. Tá, quais eram as funções então? Existia o mestre, que era o dono daquela corporação. Era o dono de onde as pessoas ficavam, né? Era dono daquele local, ele era dono da matéria-prima, era dono das ferramentas. Os produtos então que ele vendia pertenciam a ele e o lucro ficava para ele. Para ser mestre, você precisava atender algumas questões, como por exemplo, precisava ser um filho que realmente estava ali, um filho legítimo. Ele deveria ter uma casa, ele deveria ter um conhecimento prévio sobre aquele produto que ele queria vender. Ele devia pagar uma taxa. Então, tinha algumas questões que ele tinha que atender para ser um mestre. Muito bem. Depois do mestre, tem os chamados oficiais, que eram pessoas que tinham entrado como aprendizes, já tinham ficado anos trabalhando como aprendizes, já tinham adquirido um conhecimento sobre aquela técnica, porém não atingia essas demandas. Às vezes não tinha uma casa própria, às vezes não era um filho legítimo, às vezes não conseguia pagar a taxa, tinha algumas restrições que impedia ele então de se tornar um mestre. Tá bom? Lembrando também que não podia ter concorrências, então dificultava ainda mais. Normalmente, um mestre era o filho do mestre, e assim ia passando aquela corporação de pai para filho, normalmente, tá? Não era a regra, mas normalmente era assim. Bom, para o oficial também, ele tinha que ficar cerca de 10 anos trabalhando nessa corporação de ofício, aprendendo as técnicas com o mestre. Ele não poderia se casar nesse período e ficava morando ali, na casa do mestre. Tá
tá certo? E o aprendiz? O aprendiz, os estudos mostram que normalmente entre 14 e 18 anos ele entrava para a corporação, como o próprio nome diz, como um aprendiz. Ele está então aprendendo aquelas habilidades e os pais desse aprendiz normalmente negociavam o valor com o mestre, porque esse aprendiz ia morar na casa do mestre, ia se alimentar ali, ia ter os vestuários dali, né, a roupa dali. Então tudo isso tinha um custo para o mestre, que normalmente era pago pelos pais, tá certo? Bom, galera, essa hierarquia era o que acontecia e que ia permitindo com que as corporações de ofício se mantivessem. Vocês conseguiram entender o que são essas corporações? Conseguiram entender qual era o principal objetivo? A proteção desses produtos, a proteção desses trabalhadores para evitar essas, enfim, essas pessoas ali disputando preços, produtos, entre outras coisas. Conseguiram? Bom, mas caso vocês não tenham entendido alguma coisa, caso o nome, caso alguma palavra tenha ficado confusa para vocês, me procurem que eu estou completamente disponível para responder todas as suas dúvidas. Beijos e até semana que vem.